Alô? Vamos retomar, pessoal? Porque agora, daqui a pouco, a gente começa com a necessidade de já ir embora. Vamos? Bom, a ideia, então, agora é a gente fazer uma socialização do que cada grupo pensou para que a gente consiga alinhavar essas ideias, porque são 3 discussões, né, dentro do mesmo GT, que é o GT do ensino médio. Então, apesar delas terem esses momentos em que a gente se divide e centra, o que cada grupo está produzindo vai ter uma produção, como resultado, uma produção coletiva, né? Hoje, a gente tinha esse foco de garantir um entendimento de todos os participantes em relação ao texto da lei e evidenciar e explicitar aonde a gente não tem clareza, aonde a gente entende que a gente vai precisar ter maior discussão, aonde que a gente está entendendo que vai precisar ter posicionamentos do Concede. Então, a ideia do encontro de hoje era hoje, e não definir qual posição, qual o nosso entendimento. Então, era iniciar essa discussão. Dentro de uma perspectiva de GT, há uma previsão de que este grupo, né, o GT do ensino médio, se encontre ao longo do ano mais algumas vezes. E esses encontros são os momentos presenciais que esses grupos vão ter para socializar e produzir mais elementos aí dentro desse plano de ação que está sendo construído. Então, é claro que a gente já tira de imediato que a gente precisa de um encontro que tem que ser, no máximo, sei lá, em 2 meses, para que a gente possa detalhar pontos das nossas propostas, que a gente vai acordar aqui. Mas a gente também tem outros espaços de discussão, de troca, para já dar o início nessas discussões que a gente está pensando. Então, a minha sugestão é que a gente faça aqui, cada grupo apresenta em 5, 7 minutos a proposta de plano de ação. Tá? Olha, a gente pensou isso, e nesse tempo o produto é esse, as iniciativas são essas. Cada grupo apresente para que a gente consiga ter uma ideia do que os 3 grupos propõem, e aí a gente abre para discussão a partir das ideias dos 3 grupos. Abrimos, consensuamos o que nós vamos, a diretriz aí de cada um desses grupos, e aí a gente combina o que fica de próximos passos até o nosso próximo encontro. Tudo bem assim? Então, quem que vai representar o grupo de ensino técnico profissional? O Alessio, que não está aqui. E quem representa o grupo de ensino de tempo integral? Oi? Flávia, você? Então, você pode vir, Flávia. E eu vou estar representando aqui o grupo de flexibilização curricular, com o apoio do secretário Júlio e do Fernando, que foi o nosso relator das ideias. Se eu perder alguma coisa, vocês me ajudam aqui. Oi? A Emília está por aqui também. Ela também contribui para o que você precisar, então, de ajuda. Vem, Alessio. Eu vou começar falando aqui da flexibilização, aí fala o ensino técnico. Pode vir aqui, Alessio, que aí a gente fala os 3 e depois a gente faz o debate. Bom, grupo da flexibilização curricular. O que a gente pensou? Que a gente tem 2 grandes desafios. Um desafio é a gente
produzir massa crítica para tomadas de decisão. Então, a gente precisa conhecer mais sobre o assunto, conhecer uma diversidade de experiências que buscaram fazer uma flexibilização curricular, quais foram os seus desafios, quais foram os seus êxitos, quais são os resultados dessas experiências, tanto nacionais como internacionais. Então, a gente entende que a gente tem que ter um período de produção, de ensaio, de trocar ideia, de trocar experiências, etc. A partir disso, um período em que a gente busca sistematizar todo esse conhecimento produzido em proposições. Tá? Então, a partir dessa lógica, a gente pensou o seguinte: o mês de março é o mês, então, que a gente sai daqui, todo mundo volta para suas secretarias e instiga essa discussão, instiga esse debate, essas conversas dentro das suas secretarias. Olha, o que estamos entendendo por flexibilização curricular, o que a gente está pensando, o que cada um de nós conhece, que sugestões a gente tem. O mês de abril, um mês em que a gente tenha, e aí a gente tem que pensar que plataforma é essa, se pode ser o próprio site do Concede, se a gente vai organizar alguma plataforma específica, mas seria um mês para a gente compartilhar textos, documentos que contem sobre experiências de flexibilização curricular. Quem fez, como foi, o que aconteceu, sites que a gente conhece, que a gente pode pegar informação de outros países que fizeram isso, experiências que já estão em andamentos nos estados aqui no Brasil. Então, a gente vai juntar uma grande biblioteca sobre o tema. No mês de maio, a gente tentar organizar, a partir desse levantamento documental, alguns hangouts, videoconferências, seja que instrumento a gente for usar, para a gente conversar com algumas lideranças dessas experiências que nos chamaram a atenção. Então, a gente tentar organizar algumas webconferências em relação a isso. O mês de junho vai estar marcado pelo início do nosso curso no INSPER e pela realização da parceria do Seminário Internacional do Concede com o Instituto Unibanco, que é uma discussão sobre experiências de itinerários formativos. Então, é um marco em que a gente se encontra, em que a gente vai ouvir pessoas falando sobre isso e a gente vai refletir e ruminar mais em relação a esta ideia. Paro aqui e falo, paralelo a esta frente, que é bastante de levantar conhecimentos, a gente também inicia, em cada secretaria de educação, um período de laboratório de ideias, de ensaios, como chamou aqui o secretário Júlio. A ideia é que a gente teste protótipos, a partir das nossas ideias e dos nossos entendimentos e desejos em relação à flexibilização. O que seria possível fazer? Nossa, mas quando eu penso nesse desenho, quais são os desafios que aparecem? Então, que a gente tente fazer o desenho de diferentes protótipos de uma flexibilização curricular. No mês de julho, a gente se encontra, julho ou agosto no máximo, e troca os nossos protótipos, as nossas ideias, bem como a reflexão que a gente fez a partir de toda esta produção de conhecimento e socialização de experiências que a gente conheceu. A partir disso, a gente se organiza para fazer um documento, que é um documento do Concede, que aí a gente pode, nessa ocasião, discutir que natureza tem esse documento, quem seriam os parceiros desse documento, que seria um documento que serviria de parâmetro, de pauta, para que os estados possam compor a arquitetura da sua flexibilização curricular. E aí a gente pensa uma forma de trabalho entre agosto e novembro para produzir esse texto, esse documento, e em dezembro a gente faz um encontro para tentar ter um texto consensuado entre todo o grupo. Essa é a nossa proposta aqui do grupo de flexibilização curricular. Fernando ou secretário? Ok.
Bom, na educação profissional, a educação profissional, hoje, à luz da lei, é uma das ênfases, né, que a gente já executa. E a gente já tinha notado, no próprio GT do ensino médio, uma fragilidade, né, boa parte das nossas redes estaduais, né, em realizar a oferta da educação profissional. Todas aquelas coisas que aparecem no curso técnico, como já se falou antes, que o Fundeb nem banca, né? A necessidade de laboratórios, questão de estágio, de prática profissional, relação com o setor produtivo. Então, é uma cultura com especificidades. No GT do ensino médio, a gente já tinha notado, né, que cada estado, aí vem uma dificuldade dessa ênfase, né? Que cada estado ele tem um ofertante, até público, estadual, que não necessariamente é as escolas estaduais. Né? Então, às vezes, o CETAM, né? Na Amazônia, CETAM, no outro estado é a Secretaria de Ciência e Tecnologia, no outro é uma cooperação com o Sistema S, e por aí vai. Né? Vai mudando muito. Em função disso, a gente tinha feito um diagnóstico no GT e depois foi descontinuado. Então, eu colocaria parecido com a educação integral. É uma coisa que já ocorre, né? E ocorre com fragilidades. E com a reforma do ensino médio, ela tem que, para expandir mesmo, né? Como se fala, tal. Então, a gente tem que qualificar melhor a nossa gestão estadual da educação profissional e a nossa oferta de educação profissional. Esse é um ponto. Então, apareceram duas coisas que nós botamos na nossa agenda, depois de uma discussão. Uma existia um fórum de educação profissional atuante há alguns anos atrás, que era, inclusive, o caminho que a CETEC, que toca educação profissional, achava para saber quais são os interlocutores no Estado. Né? Qual é o meu interlocutor na Bahia? É a superintendência lá da educação profissional. Qual é o meu interlocutor no Ceará? Um era educação, outro não era. Então, não é, digamos assim, um fórum da educação, mas é um fórum da educação profissional. Como a lei do ensino médio ligou muito fortemente isso, né? Então, é da educação, mas pode ser que quem operacionalize seja outro ator que não a Secretaria da Educação. Então, colocamos na nossa agenda fazer estudos aí do CONSED para reativar esse fórum. Então, nós fizemos uma agenda de curto prazo só, na educação profissional. Então, reativar esse fórum, então a gente vai fazer estudos para isso. E a outra questão é o seguinte, o Médiotec. O Médiotec chegou, né? Todo mundo está falando, a gente sabe que já existia, que é o técnico concomitante do Pronatec, né? Todo aquele mexido aí do MDIC, né? Definindo os cursos, tá, aquela coisa em cima da hora, está acontecendo. E vai começar em agosto os cursos, né? E aí já no grupo eu falei assim, a seleção já em abril e tal. Então, eu colocaria, Fred, na mesma linha da educação integral, né, que a gente estava falando. Vai acontecer e corre o risco de dar uma queimação geral. É muito grande, né? É muita oferta em cima da hora. E se a gente não botar o olho nisso e minimamente se organizar, vamos depois estar correndo atrás de problema, né? Tentando remendar e tal. Então, a outra ação 4 técnicos que foram escolhidos já, do Distrito Federal, de Goiás, de Maranhão, Distrito Federal, Goiás, Maranhão e o Acre, né? Acompanhar a presidenta do CONSED numa reunião articulada com a CETEC, MEC e a Secretaria da Educação Básica, ou as duas na mesma hora, uma outra, não sei, para discutir o Médiotec, né? Na perspectiva da boa capacidade de execução das nossas redes e também na perspectiva do planejamento para fazer, né? Porque está tudo muito em cima e a gente sabe que não está preparado para fazer,
né? Então, nós temos que botar isso na mesa. E também na perspectiva do maior alinhamento com as coisas que a gente está discutindo aqui da educação profissional na própria reforma do ensino médio. Tá? Então, tem essa reunião que a gente vai marcar de curto prazo, né? E, a partir daí, eu imagino que, pós essa reunião, vai ficar mais claro uma agenda médio-tec. Então, a gente não quis abrir muito, quis pegar só duas coisas, botar de pé o fórum, fazer uma agenda do médio-tec forte, né? E, dentro da agenda médio-tec, entra a apropriação do diagnóstico que a gente já fez, das boas práticas, um Estado ajudar o outro com os currículos, né? E aí a gente vai tocar ficha no médio-tec. E a reforma do ensino médio? O curso, né? Então, o curso do INSPE vai começar lá, né? O pessoal vai evoluindo lá, enquanto a gente, no GT, vai atacando essa frente do médio-tec. Então, isso é educação profissional. No grupo de trabalho, primeiro, boa tarde, meu nome é Flávia, sou do Espírito Santo, coordenadora do programa Escola Viva, lá no Estado, que é tempo integral. No nosso grupo de trabalho, nós sobrevoamos e aterrissamos em alguns macro temas, né, digamos assim, que tem sido muito recorrente em todos os estados, né, sobretudo com as equipes de implantação, que é a questão de matrícula, a questão do financiamento, o curto tempo, né, que a gente teve para poder trabalhar no plano de implementação. E aí nós trouxemos algumas ideias, né, que são pontos que nós sentamos, discutimos, e para um planejamento futuro também. O primeiro, que o GT avalia que é necessário a participação nos marcos regulatórios do programa de fomento, por exemplo, a portaria. Então, tem questões ali que nós, enquanto equipe técnica, a gente sabe, por exemplo, o número mínimo de matrículas. A gente sabe que tem região, que tem localidade, que tem território, que eu vou conseguir atingir com uma maior facilidade. Agora, tem território que não. Então, nós gostaríamos de participar, né, que fosse socializado conosco, que a gente participar dos novos marcos regulatórios do programa de tempo integral. A outra é a proposta de construção de diretrizes para implantação. Cada território, cada federação tem feito o seu plano de implementação, né? E aí é sucesso no lugar. A gente queria que tivesse uma diretriz, onde a gente pudesse ter alguns apontamentos para evitar erros também futuros, né? É bem interessante quando a gente chega numa comunidade, a gente faz um trabalho de relacionamento com a comunidade, ganha confiança, explica o que é tempo integral, só que tem comunidade que tem que dar um passo atrás e explicar primeiro o que é o conceito de educação, antes de falar o que é tempo integral. Então, que a gente tenha diretriz muito bem definida, né, para essa implantação das escolas de tempo integral. Outra coisa é a questão do financiamento, que também foi muito debatido no grupo. É uma maior flexibilização no uso desses recursos. E também, dentro do uso desses recursos, que as escolas de tempo integral possam ser contempladas no PROEMI. Uma coisa é o recurso que chega do fomento do programa, que a gente usa na parte de rede física, na parte de pagamento pessoal, enfim, capital e custeio. Agora, nós avaliamos que o PROEMI é necessário porque ele traz o pedagógico dentro do fazer da escola. Então, ele vai ajudar nesse sentido. Então, a gente está fazendo um apelo aqui mesmo. Acho que um monte de coordenador falou isso no grupo do PROEMI. E um outro aspecto, e o último que nós trouxemos, foi o criar um canal, né, de comunicação. E aí a gente, por mais que tenha o WhatsApp, mas o WhatsApp são milhões de mensagens que chegam a todo momento. Então, criar outros meios de comunicação, encontros presenciais, EAD, plataforma, as redes sociais, artigos, para que a gente possa trocar, né, as práticas inovadoras. Eu entendo que a política de tempo integral não é para um Estado competir com o outro, mas num sentido de pensar numa educação pública de qualidade, né, e para que esse jovem ele tenha acesso a essa educação pública de qualidade. Então, que a gente possa criar uma rede mesmo colaborativa de trocas.
Então, não sei se alguém do meu grupo quer acrescentar mais alguma coisa, se eu contemplei, né? Obrigada. Agora, as contribuições de vocês em relação às três propostas que foram encaminhadas pelos grupos. Alguém gostaria de fazer alguma outra sugestão, acrescentar alguma ação que não foi pensada? Da rede colaborativa. Essa última fala da Flávia, do Espírito Santo, não é isso? Eu acho muito oportuno. Eu acho que, nesse momento que nós estamos começando tempo integrado, a maioria dos estados tempo integral, precisamos saber especialmente da proposta pedagógica de cada estado. Eu acho que isso é muito rico, é uma ação, cadê a Nilson, a Antonieta, nós temos que colocar isso em prática o mais rápido possível. Especialmente essa proposta pedagógica, o Fred, que já tem uma experiência boa, tá? Isso aí dá para dar um ponto importante. A ideia, a ideia do grupo foi essa, né? Todos começaram a colocar algumas coisas que estavam praticando, né, dentro dessa linha da implementação. E a ideia que a Flávia colocou, que o grupo discutiu, foi exatamente de esse espaço de discussão ser um espaço para poder levar propostas de ajustes da política para o Ministério, mas também dentro da linha de trabalho, né, nos encontros, poder ter esse trabalho de colaboração. Poderia ter um certo formato para facilitar. Porque se a informação vier em forma de texto, eu acho que deveria disciplinas, se tem eletivo ou não, algumas perguntas centrais. Parecida com aquelas que você fez sobre a avaliação, Fred. Isso. Exato. Quem mais gostaria de... Bom, vou tentar sistematizar e a qualquer momento eu posso parar se alguém lembrar de alguma contribuição para fazer aqui. Mas, na linha do que a gente estava falando, assim, quando a gente fala da flexibilização curricular e a sua articulação com a base, a gente está falando, vamos pensar, dessa dimensão macro, que é pensar o ensino médio. A partir disso, o ensino em tempo integral é uma modalidade que faz parte, assim como o ensino técnico profissional é uma ênfase que está dentro dessa flexibilização curricular. Então, os três temas, eles têm que, o tempo inteiro, estarem sendo discutidos de forma conjunta. E as ações específicas numa perspectiva de garantir que a gente tenha lideranças e responsáveis para essas atuações. Senão fica aquele terreno que é de nada, é de ninguém. O que é de todo mundo pode ser de ninguém também. Então, acho que o que a gente pode tirar aqui como proposta é que a gente faça, e aí eu acho que pode ficar uma discussão interna aqui do Concede de como a gente se organiza para isso, mas que a gente possa pegar estas ideias, organizar essas ideias num plano de trabalho e socializar com todos os participantes para a gente chegar numa proposta. Então, vamos construir isso? E aí deixar muito claro que cada uma dessas frentes que a gente dividiu aqui ficou com tarefas, com responsabilidades a serem feitas até o final do ano, né? A gente faz um cronograma dos encontros que este grande GT do ensino médio vai ter e garante que, nesses encontros, esta produção desses diferentes grupos de trabalho estejam acontecendo. E, quando a gente fizer essa sistematização da proposta que cada grupo trouxe, a gente já tenta pensar em incorporar nessa proposta todos esses espaços de interação e de troca e de proposição que a gente pode ter à distância, para garantir que até maio, junho, quando a gente tiver o nosso próximo encontro, muitas coisas já tenham sido produzidas e socializadas por este grupo.
que vocês acham? Faz sentido esse encaminhamento? Alguma proposição em relação a isso? Então, eu acho que aqui da minha parte, secretário Alessio, secretário Divan, secretário Júlio, dou por encerrado aqui, iniciamos uma nova produção, e aí, se vocês quiserem, então, caminhar para o encerramento. Obrigada, viu, gente? Bom, fala breve, né, para reiterar os agradecimentos a vocês, especialmente que conduziram, a equipe do Conselho também, que ajudou na organização. E, assim, uma reflexão sobre esse dia de hoje, uma breve reflexão. Quando a proposta de trabalho foi apresentada, eu confesso que eu tive receio em relação ao tempo, né, a quantidade de não que vai e volta. Mas acho que nós cumprimos bem essa etapa, né, da disciplina e do tempo. Essa foi vencida. Em relação ao nível das discussões, dos questionamentos, eu acho que fomos precisos também. Eu acho que são as perguntas certas que nós e as redes estaduais do Brasil querem saber. Em relação à participação do MEC, aí em algum momento, eu não me senti contemplado, mas eu também dou um desconto, porque o Rocieli não está presente. Eu acho que, em algum momento, ficou confuso aquela parte do financiamento, né? Você colocar dentro do Fundeb a educação profissional, se o Fundeb já não atende o que está posto aí. Eu também fiquei em dúvida, até comentei com a Ana, quando o Wesley, né, falou que, na reforma do ensino médio, nós podemos pegar os 5 itinerários e fazer por crédito, os 5 ao mesmo tempo. Ele colocou esse ponto. Eu não tenho certeza se isso é possível, eu fiquei em dúvida. Né? Mas ele disse que é possível, assim, embora isso seja mais complexo. Eu acho que isso é mais fácil. Isso é mais fácil para a rede. E, se for possível, eu vou gostar muito. Eu acho que, né? Vocês entenderam, não sei se entenderam essa questão que ele colocou. Ele diz que você pode pegar os 5 itinerários, o aluno seguir os 5 através de créditos. Eu estou em dúvida se realmente pode. Por isso que eu quero uma posição assim, mais sólida do MEC. E ele disse assim, isso é mais complicado. Não, isso é mais fácil. Isso é mais fácil para ele. Agora, para mim, eu extraio esse ponto como ponto central. Assim. Se eu tivesse assim, uma grande novidade assim, que foi posta hoje, que inclusive isso pode mudar todo o conceito do que está posto ali de discussão. Isso pode dar um novo conceito a essa reforma para o país inteiro. Né? Por isso que é para a gente ter mais segurança. Então, assim, agradecer a cada um de vocês que colaborou. Esse trabalho está só começando. E eu acho que assim, essas inquietações, as perguntas sem resposta, eu acho que isso faz parte desse momento. Tá? Então, muito obrigado a todos e bom retorno.